Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos ter contato com dicas bem bacanas de como fazer os encontros dos pequenos grupos. Nós vivemos em constantes reuniões. Reunião no trabalho, reunião na escola, reuniões em famílias. Mas por que as reuniões dos pequenos grupos precisam de planejamento? Eu quero te lembrar que esta aula e outros conteúdos estão disponíveis nesta revista Discipulando com Excelência, que você pode solicitar em sua associação ou então baixar em PDF no link que aparece abaixo, juntamente com outros materiais disponíveis. Hoje nós vamos conversar com o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Ação Solidária da Igreja Adventista para o Norte de Rondônia, pastor Elquian Aragão. Pastor, seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor veio aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre o pequeno grupo. Já começa contando para a gente, pastor, o que é um pequeno grupo? Faz essa base para a gente. Olá, Tati, é muito bom estar com você aqui mesmo, viu? É muito bom estar com você, meu amigo, que é líder de pequeno grupo ou que quer ser líder de pequeno grupo. Mas olha, o que é um pequeno grupo? Existem muitas definições que eu fico ouvindo sobre pequeno grupo, mas a melhor definição, na minha opinião, é o seguinte: pequeno grupo é, como diz o nome, um pequeno grupo de crentes salvos que se reúnem pelo menos uma vez por semana, olha só, para louvar juntos, orar juntos, estudar juntos e comer juntos. Esse grupo, ele se reúne para fazer essas atividades reunidas. Olha, como disse, é um pequeno grupo. O número 12, 6, depende da situação, da localização, do grupo de pessoas ali, mas a gente tem que ter aquela consciência em que ser um pequeno grupo. Quando ele começa a ficar um grande pequeno grupo, já tem que pensar já em multiplicar, mas nós vamos já falar sobre isso também, né? Mas ó, resumindo aqui, é um grupo de crentes salvos que se reúnem uma vez por semana para orar juntos, louvar juntos, estudar juntos e comer juntos. Tem que comer, Vitati. Ai, que delícia, né? Essa parte é muito boa. Pastor, então uma reunião de pequeno grupo não é uma mini reunião com menos pessoas igual um culto de igreja, não é? O que então a gente precisa saber para realizar um pequeno grupo? Ó, isso que você falou é muito importante. Muitas pessoas têm cometido o erro de pensar que o pequeno grupo, ele é uma pequena igreja. Apesar do pequeno grupo, como uma igreja precisar de planejamento, sem planejamento nada acontece nas coisas de Deus, você tem que entender que o pequeno grupo é uma reunião de pessoas, mas não é uma igreja. Agora, ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada, ela tem partes, a reunião do pequeno grupo tem partes específicas, mas lembre-se, meu amigo líder, que não é uma igrejinha, é um grupo, a melhor definição seria um grupo familiar. É uma reunião o mais informal possível. Mas informalidade, Tati, não significa falta de previsibilidade, falta de planejamento. Você pode ser informal, mas planejado. Deus é assim. Deus raramente é formal. Ele planeja tudo. Tudo estava escrito. E nós vamos tratar sobre isso hoje aqui. Eu adoro essa questão de planejamento, porque até quando a gente olha na criação do mundo foi assim, né? Foi. Ele planejou o primeiro dia, o segundo, e aí a gente vai seguindo a vida, às vezes fazendo as coisas sem planejamento. Agora, pastor, além de louvor, oração, estar juntos, né, estudo e comer juntos, o que mais a gente precisa para ter esse pequeno grupo assim efetivamente com qualidade? Olha, e o que eu falei, como eu disse, foi um resumo de uma definição de pequenos grupos. Mas na hora do funcionamento da reunião, você tem que lembrar que o primeiro momento da reunião é a chegada. Uma parte da reunião é aquele momento que as pessoas vão chegando ali. E é muito importante esse momento da recepção em casa. Outra parte muito importante é o quebra-gelo. O quebra-gelo é aquele momento lá que você vai, antes do início realmente da reunião, aquele momento, nós vamos daqui a pouco tratar mais sobre isso. O quebra-gelo é importante. E você manter essa conexão. Então, Tati, seria, além das 4 partes que eu falei, ainda teria uma parte que é a chegada, ou a recepção, tem o quebra-gelo também, e o encerramento ali, que é uma conexão especial que deve ser feita fazendo um link para a próxima reunião. Essas seriam as partes assim de um pequeno grupo planejado. Entendi. Agora, como a gente está falando de dicas aqui, pastor, será que dá para o senhor resumir cada uma dessas partes para a gente entender direitinho, então, o que é que a gente tem que fazer num pequeno grupo? Vamos lá. Olha só, isso é tudo muito intuitivo. Mas é sempre bom quando a gente tem uma dica, uma explicação. Veja bem, tudo começa com a chegada.
É importante, você que é anfitrião, você que é o líder do pequeno grupo, que você tenha essa consciência de que se a pessoa é bem recebida, tudo mais vai tranquilamente. Então essa chegada tem que ser calorosa, a casa tem que estar aberta, iluminada. Você que é o anfitrião, evite se preparar no momento que as pessoas chegam. Seja preparado um pouco antes, coloque os lugares para as pessoas sentarem, que seja uma chegada acolhedora, talvez uma música suave tocando, com coração. Receba com coração as pessoas que estão entrando em sua casa. Depois, a segunda etapa, a segunda dica, seria o quebra-gelo. Olha, Tati, o quebra-gelo não é uma brincadeira, como as pessoas têm visto. E às vezes eu tenho participado, infelizmente, felizmente, são poucas reuniões, infelizmente ainda acontece. O quebra-gelo, como o nome diz, ele é um quebra-gelo. É para quebrar aquele momento que as pessoas estão meio tímidas, estão ali chegando, vem trazendo seus problemas, tudo. O quebra-gelo é mais um momento lúdico, uma conversa que vai direcionar para o tema do estudo daquela noite. Pode ser perguntas, para que você possa fazer as pessoas pensarem. O quebra-gelo é isso mesmo, ajuda a quebrar aquele gelo inicial. Depois do quebra-gelo, você pode pensar aí no momento de louvor. E esse momento de louvor é muito importante. O louvor tira o foco das pessoas, delas mesmas, e apresenta o foco para Deus. E esse momento de louvor é tão importante que ele pode, bem feito, olha só, o momento de louvor bem feito pode aproximar a atmosfera do céu para a atmosfera da sua casa. Ou fazer uma permuta aqui, ó. A atmosfera do céu vai ser a atmosfera da sua casa. E um detalhe importante no louvor, escolha hinos conhecidos, de preferência, se você puder colocar na televisão ali, no seu projetor, ou imprimir as folhas, para que as pessoas cantem juntos. E um detalhe importante, olha, evite ficar falando no meio do hino. É desagradável isso para algumas pessoas. Simplesmente louve. Não se preocupe em pregar na hora do louvor. Depois do louvor seria um momento de oração. É importante entender, Tati, que essa ordem, ela não é assim fechada, né? Entendi. Você pode fazer de acordo com o ambiente que está sentindo. Mas essas partes todas têm que acontecer. Depois da chegada, do quebra-gelo, louvor, o momento de oração é importante. A oração nos aproxima de Deus e uns dos outros. E o momento de oração tem que ser bem suave e tranquilo. Ninguém deve ser forçado a se manifestar no momento de oração. Por exemplo, se uma pessoa... É muito, na minha opinião, muito chato você chegar assim, olha, qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Tem gente que fica desesperado porque ele não quer falar. Todos temos pedidos, mas nem todos querem falar. Então deve ser um momento bem tranquilo, bem suave. Uma dica interessante para fazer esse momento de oração, Tati, sabe o que é? Um caderno. Pegue um caderno simples, daqueles cadernos capa dura, vermelhinho, Sim. amarelinho, tudo que tem assim. Sim. Pega um caderno desse aqui, que deve ter umas 96 folhas, sempre assim, que padrão. Faz o seguinte, olha só o detalhe. Você vai escrever a cada 2 folhas o nome de um membro do pequeno grupo, de um participante daquela unidade ali. Então, essas 2 folhas são minhas. Eu vou escrever nessas 2 folhas meus pedidos e meus agradecimentos. 2 folhas à frente são da Tati. Vai escrever os pedidos e agradecimentos. Depois nós sorteamos um membro do pequeno grupo que vai levar esse caderno para casa e vai ficar até a próxima reunião orando por cada pedido, agradecendo cada agradecimento. E, ao mesmo tempo, todos os membros do pequeno grupo oram por aquele que levou o caderno. Olha que e aí legal. nós estamos, a oração fica um momento, não só naquele momento, mas ele permanece pela semana. Depois vem o ponto alto da reunião do pequeno grupo. Vai ter um ponto mais alto, mas daqui a pouco. O ponto alto da reunião do pequeno grupo é o estudo da palavra de Deus. E aqui uma coisa importante, ó, você pode usar o guia de estudos relacionais, você pode usar a Bíblia, que tem a Bíblia missionária, tem ali 148 estudos semanais, mas é importante que esse estudo seja estudo da Bíblia, baseado na Bíblia. Você pode pegar um livro cristão, mas que seja baseado na Bíblia, e você vai fazer aquele momento do estudo. O estudo tem que ter relevância. Ele tem relevância, assim, ele tem que ter como dizia minha avó, alguma serventia para mim. Sim. Se eu faço um estudo que não serve, não tem sentido. Só porque eu gosto daquele tema. Às vezes eu gosto muito de um tema, mas o meu pequeno grupo não vai se beneficiar daquele tema. E um detalhe muito importante aqui. Existem pequenos grupos, Tati, que se propõem a fazer estudos bíblicos. Mas, de forma geral, a reunião do pequeno grupo, da unidade ali, ela não seria uma classe bíblica. Classe bíblica é um outro momento. Esse estudo ele é um pouco mais rápido, é um estudo meditativo, reflexivo, que ensine uma verdade ali pontual e relevante. Esse é o momento do estudo da palavra de Deus.
Depois nós temos o momento da confraternização, que é aquilo que eu falei, né? Que é o comer juntos. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer um desafio para você aqui, ó. Tenta encontrar uma festa da Bíblia que não tem comida. Pensa aí. Pensa aí, quer ver? O que é a Páscoa? É comida. O que é a ceia? É comida. Presta atenção que não foi por acaso que o primeiro milagre público de Jesus foi com comida, foi numa festa de casamento. Isso quer ver uma coisa interessante? No nosso primeiro encontro na eternidade, Tati, primeiro encontro da humanidade na eternidade, porque Jesus Cristo vem buscar a gente, aí ressuscita os mortos, aquela confusão, gente correndo para um lado e eu subindo para o céu, amém? Então lá eu e meu pequeno grupo vamos subir para encontrar Jesus. Aí a gente começa a viagem, a inspiração fala que vai ser uma semana viajando. Uau! Imagina. E eu acho que no universo não tem muito restaurante na estrada, né? Então assim, quando chegar lá no céu, no começo dos 1000 anos, ó, Apocalipse capítulo 19 fala que a primeira reunião daquele grupo, sabe o que é? Apocalipse 19 fala o seguinte: bem-aventurados que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Bodas, você sabe, é casamento. E ceia é a festa do casamento. O que se vai fazer em festa de casamento, pessoal? Comer, pastor? Não vai ver a noiva. Nem o noivo vai ver a noiva, porque ele já viu, entendeu? Olha só. Ele vai comer. Então, presta atenção, então, pra você. Se o seu pequeno grupo não tiver comida, ele não é de Deus. Ele é reunião de bando, reunião da confraria. Pequeno grupo de Deus tem comida. Sabe por quê, Tati? Vou dizer por quê. Porque a gente só é amigo de quem a gente come junto. É verdade. Somente. Presta atenção nos seus amigos da escola ou da igreja, os irmãos da igreja. Se você olhar os irmãos da igreja, passa agora mentalmente nos seus irmãos da igreja, ou até do seu pequeno grupo aí, se vocês não comem juntos. Você só é amigo de quem você já comeu na casa dele ou comeu na sua casa. E Deus, sabendo disso, ele faz suas reuniões, seus encontros, todos com alimentação. Essas partes, Tati, elas não devem se acontecer na ordem que eu falei. Mas é sempre importante, eu recomendo que essa confraternização, que é o comer, e esse comer não precisa ser um tambaqui na telha, entendeu? Não precisa ser isso aí, né? Se for, tudo bem, né? Mas o comer é o seguinte, um suco, uma bolacha, uma banana ali que vocês comam juntos, mas algum momento vocês têm que comer juntos. Sabe por quê? O estudo da Bíblia, Tati, nos dá unidade de doutrina. Mas é só quando eu ando junto com alguém, quando eu como com alguém. Minha avó falava o seguinte, minha avó é de Deus, viu? Já faleceu, morreu no Senhor, eu batizei minha avó. Minha avó, ela fala o seguinte, ó, ela fala assim, você só vai ser amigo de alguém quando comer 1 quilo de sal junto. E eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca vou ser amigo de ninguém. Eita! Porque eu imaginava, mente de criança, sentar numa mesa, o sal aqui em cima, eu aqui e você com a colher, e cada um pegando a colher de sal. Aí quando acabou 1 quilo, eu virava amigo. Olha só, mas aí você cresceu e foi entendendo. Eu não cresci, né, Tati? Mas eu entendi depois. Esse professor de hoje... Mas eu entendi que comer 1 quilo de sal é o seguinte, eu já comi tantas vezes junto com você, que se fosse contar o que nós comemos, dá 1 quilo de sal. Olha... Então você só é amigo de quem você come junto. Essas partes são as partes que fazem um pequeno grupo planejado e acontece de uma forma também planejada, mas informal. E uma bênção pra gente. Amém, pastor. Agora eu fiquei com uma dúvida. Depois de todos esses... isso que a gente tem que fazer e receber e quebrar gelo e comida, quanto tempo tem que demorar essa reunião? A gente vai ficar o dia inteiro se reunindo? Olha, se ficar seria bom, né? Mas não dá. Na verdade, o ideal... Isso é o ideal nem sempre é o real, porque depende da sua circunstância, depende da sua região. Mas o ideal é que todo esse programa, todo esse tempo de pequeno grupo fosse em torno de 1 hora, para que você possa fazer o louvor, a oração, o estudo da Bíblia e tudo, e mais ou menos ali 20 minutos, meia hora para a confraternização, para você ficar comendo junto, conversando junto, ali naquele momento depois. Mas nada mais do que 1h30. Isso é importante, Tati, porque isso dá previsibilidade. Alguém pode se programar, você pode convidar uma pessoa e falar assim, olha, não vai passar de 1h30. Então, quando a reunião ela se estende, ou quando a pessoa percebe que ela não tem aquele padrão, isso pode desestimular a pessoa a participar do pequeno grupo em outro momento. E um detalhe importante aqui, Tati, que eu lembrei de você fazendo essa pergunta aqui. Nunca cancele uma reunião do pequeno grupo. Nunca. Porque a reunião de pequenos grupos é o seguinte, se tiver 3 pessoas, aconteceu a reunião. O anfitrião ou o dirigente não vai poder participar hoje. Então vamos todos nós lá, oramos juntos, cantamos juntos, lemos juntos, comemos juntos. Pronto. Esse entendimento de pequeno grupo, Tati, ele tira aquela dependência de alguém. Eu dependo do meu grupo.
E não de aquele alguém. peso de que o planejamento, ele que deve existir, mas que precisa ser algo que se não tiver alguém, não vai acontecer. Não tem alguém para louvar, então não vai ter. Não vai ter alguém que ensine. Não, se não tem ninguém para ensinar, você põe ali um DVD, coloca um estudo bíblico, faz uma mensagem ali. Mas o tempo razoável, 1 hora para todo esse momento da reunião e mais 20, 30 minutos para que você possa comer juntos e ir embora. Legal, bacana, pastor. Agora, para a gente terminar as nossas dicas, que foram várias dicas valiosas, o que o líder de pequeno grupo não pode esquecer? Olha, Tati, o que ele não pode esquecer é o seguinte: tudo começa com oração, permanece com oração e não termina com oração. Porque é uma coisa interessante, Tati, as coisas com Jesus Cristo não terminam, elas só têm início. Mas o líder do pequeno grupo, se você não for alguém que cante, isso não é problema. Se você não for alguém que sabe dar estudo bíblico, isso também não é muito problema. Se você não é alguém que sabe fazer perguntas quebra-gelo, nada disso em última análise, importante. Mas uma coisa é importante: você, como líder, como diretor, como anfitrião, como dirigente de um pequeno grupo, você precisa ser uma pessoa de oração. Oração antes, oração durante e oração após. Isso é importante. Tati, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, verso 42, quando fala daquele momento da igreja apostólica, a igreja inicial ali em Jerusalém, ali tem algumas características importantes que, se nós fôssemos inteligentes, a gente poderia imitar. Tem muita coisa, mas só quero dar ênfase a uma palavra, que a propósito ela se repete 2 vezes nesse período, nessa perícope ali, naqueles textos, verso 42 e Atos 2 até o 47. É a palavra perseverança. Por que ela é importante? Se você pensar comigo aqui, amigo, olha só, a gente persevera apenas nas coisas que a gente não gosta. Sabia? Porque as que a gente gosta é automático. É automático. Ninguém persevera em almoçar todos os dias. Olha, eu perseverei e nessa semana almocei todo dia. Você não precisa de perseverança, você vai almoçar. Sim. Já tem gente com fome agora, aqui vai almoçar. Agora, você precisa perseverar para não comer à noite. Aí precisa de perseverança. Apesar de ser agradável comer à noite, não faz bem. Mas lá em Atos fala que eles perseveravam de casa em casa. Eles perseveravam na oração, no partir do pão, no louvor e na ida ao templo. Então, assim, o que eu deixaria aqui de última dica, ou a mais importante de todas as dicas: você que é líder de pequeno grupo, você que é dirigente ou está se preparando agora nesse curso, você está participando, entenda uma coisa: você precisa ser uma pessoa de oração e de perseverança, porque não é fácil. É muito mais fácil fazer o que é errado. O que é certo não é fácil. Por isso, persevere em nome de Jesus. Ah, pastor, muito obrigada por esta aula que foi super prática. Amém. Eu penso que ficou aí bem claro quais são os passos que a gente tem que seguir para ter um pequeno grupo de sucesso. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado por estar aqui. Deus abençoe. Amém. Eu quero te lembrar que esta aula e diversas outras estão disponíveis no link abaixo, inclusive em formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.